Bem, galera, eu sou o Luiz Queiroga para mais um Pode Empreender Cast. Vamos falar de diversas coisas. E aqui comigo, meu convidado, Samir Soueide. Isso aí. Nós vamos falar sobre comércio, nós vamos falar sobre dificuldades, riscos, gerenciamento de conflitos, uma série de coisas. Olha, vamos falar de renúncia, hein? O empresário, o comerciante, o empreendedor, ele tem que renunciar. Sim, é sobre isso que nós vamos falar e dicas preciosas para você a partir de agora no Pode Empreender Cast. Não saia daí. Então comigo aqui, meu amigo Samir Soueide, das óticas Samir, 5 lojas em Foz do Iguaçu, uma em Santa Terezinha de Itaipu, outra em Medianeira, outra em Toledo. Samir, um jovem comerciante, jovem, 36 anos, né, gente? Eu tô com 5.2, me considero jovem, então esse aqui é um menino comerciante que tá aqui com a gente hoje, meu amigo. E olha, eu tenho acompanhado o trabalho do Samir, a dedicação, né? Desde o Paraguai, desde lojas, enfim, sempre nessa área de comércio. Samir, fique à vontade, fala um pouco aí de você, como é que é essa vida de comerciante, quais são as dificuldades, quais são os aspectos que você enfrenta, como é que começou esse negócio de comerciante? Então, Queiroga, eu comecei bem cedo, né? E porque eu gostava, né? Uhum. Meu primeiro negócio aí foi vender adesivo brilhante, que Olha na só. época era moda entre a Aham. molecada, né? Sim. Eu tinha É em aí Foz mesmo, Samir? em São Paulo, eu morava lá. São Paulo. Isso. Uhum. Aí eu comprava lá no centro, né? Aham. Pegava um busão, ia lá para o centro de São Paulo, comprava R$ 1 e vendia dois. Olha só. Para os amigos do colégio, do condomínio que eu morava. Sim. E aí o R$ 1 virou dois, o dois virou quatro, quatro virou oito, né? Você fez que nem aquele cara da água, né? Não sei se você já acompanhou no YouTube, aquele cara que vendia água, que acabou criando aí uma rede de seguidores, né? Sim, Nos canais do YouTube, enfim. me fugiu o nome dele agora, Eu também, eu não mas lembrei, é mas é da água, né? aquele case, Sim, exato. exatamente. Enfim, sempre gostei, assim, de ganhar dinheiro, né? Aham. Não sabia muito por quê, para quê, mas sempre gostei. Tinha laço familiar nisso? Então, meu pai, ele é agrônomo, Uhum, né? De origem árabe, mas diferente da maioria aí do pessoal da comunidade, uhum, ele é agrônomo, mas sempre tios, primos, parentes, eh, comerciantes, né? uhum, Muitos bem-sucedidos. E aí, enfim, eu sabia que eu queria isso e que eu não queria. Eu sou de origem simples, né? Meu uhum, pai sempre precisou se esforçar muito, mas sempre conseguiu trazer o que a gente precisava lá para casa. Mas, enfim, não tinha dinheiro de sobra, né? Era o básico. uhum, Então eu sabia o que eu não queria, que ter o básico sempre, né? uhum. Então eu sempre corri muito atrás. Então, quando meu pai fechou o comércio dele, né, quebrou praticamente em São Paulo, aí a gente voltou para Minas, eu tinha 14 anos, Uhum. então eu cheguei lá já primeiro dia, procurei um estágio, né, Uhum. e comecei, eu lavava carro, fazia serviço de motoboy, Olha só. né, estudava de manhã, Isso em Minas. isso em Minas, Isso em com quantos Araxá, anos? com 14. 14 anos. É. Gostava muito, assim, aí ganhei um curso de digitação, Uhum. né, Na época, digitação. na Beat Company, Sim, olha aí. aí, ó. E aí, enfim, aí comecei a trabalhar, ganhar meu dinheirinho, aí consegui ajudar em casa, isso era um prazer enorme, porque, Sim. né, meu pai tinha dificuldade na época de manter a casa. E, enfim, aí eu tive o prazer de começar a ajudar em casa, eu Uhum. estudava em colégio público, em Minas,
E aí eu comecei a trabalhar o dia inteiro, aí fui estudar à noite, né? Nunca fui bom na escola, nunca repeti, mas nunca fui bom de nota, E, né? aliás, a escola não define inteligência pra ninguém, né? É, Não exato, define, não define. exato. E aí eu sabia que eu tinha que trabalhar, se eu quisesse ser, né, crescer, enfim, teria que ser pelo trabalho, porque pelo estudo Uhum. fiz faculdade, me formei, mas sinceramente eu nunca fui bom aluno, assim, Sim, né? sim. Acho que até eu segui, até me formei, terminei, porque pela tradição, né? Uhum. Porque para você, seu pai, gostar mais, enfim, Sim, você tem sim. que. Honrar o papai, né, a Isso, mamãe, isso. deixar eles cheios de si, né? Pô, meu filhão. Isso faz parte, É, né, Samir? Eu também, na verdade, eu tenho a formação na área do direito, né? Direito penal, enfim. Mas, cara, não segui a área do direito, né? Eu fui para a área de humanas, né? Você sabe disso. Então, essa questão, como eu falei, a escola não define, né? é, Você veja, você hoje está contando a tua história, mas olha onde você já está. E ainda não é o lugar que você deseja estar, né? exato, Ainda tem mais caminhos pela frente aí, né? Mas e aí, exato. continue. Então, aí eu vou dar uma corrida, né, nessa parte. Isso. Aí meu pai novamente lá estava com dificuldade e tal, Uhum, e aí recebeu uma proposta aqui de um sobrinho, né, para vir aqui no Paraguai. Aí ele veio trabalhar, abriu uma loja. Nisso eu já cheguei aqui no Paraguai, no primeiro dia eu já fui trabalhar, caçar emprego, uhum, né? Comecei com um salário mínimo e aí a coisa foi mais puxada, né? Trabalhava bastante o dia inteiro e à noite eu ia para a escola. uhum, Fiquei 6 meses, terminei o terceirão e já fui e comecei a faculdade. E aí era muito puxado. Eu começava a trabalhar às 6 da manhã lá. Eu ia andando para o Paraguai, porque eu não queria gastar R$ 1, que na época a van era R$ 1 para passar a uhum, ponte. Não queria gastar, economizava mesmo. Né? Até meus amigos da faculdade são meus amigos até hoje. Eu uhum, andava com a turma mais velha da faculdade. Eu não conseguia andar com o pessoal da minha idade, uhum, sabe? uhum, Me identificava mais com o pessoal mais velho. E aí eu tinha um papelzinho na época, andava na carteira, era um chiclete que eu comprava, eu anotava. uhum. Nas sextas-feiras o pessoal ia ali tomar uma no bar, né? E aí o bar dava cachaça de graça, né? Quem quisesse tomar cachaça. E eu só tomava cachaça, para não gastar dinheiro. Isso é uma coisa do libanês, não? Não, Hã? na época realmente eu não tinha, não queria gastar, né? Sim, sim. E realmente eu conseguia juntar muito dinheiro, mesmo Uhum, ganhando um salário. E aí a gente foi, eu, meus irmãos, tenho 2 irmãos, a gente foi uhum. aprendendo a trabalhar, e aí conseguimos hoje um dos grandes prazeres aí que a gente tem na vida é poder ter aposentado nossos pais, né? Legal. Que daí que vem nossa base, Sim, nossos valores, nossos princípios da família. Então, eles forneceram, acho que muito bem isso aí pra gente. legal. Então, graças a Deus, hoje a gente tem, tem um espaço aqui na sociedade, é bem visto, Sim. é bem tratado, por conta dos princípios que eles passaram para a gente. Uhum, E aí eu fui trabalhando no Paraguai até ganhar uma parte da sociedade da empresa que eu trabalhava, né? Ganhei uma uhum. porcentagem. Essa porcentagem foi aumentando até que eu juntei um dinheiro, abri minha primeira loja lá. Aí consegui vender ela, abri uma segunda, e aí cresci bastante lá. E só que eu queria, né, sair do Paraguai, abrir algo aqui no Brasil, e veio a ideia, né, a oportunidade de tudo que eu vi, de abrir uma franquia, né, no Uhum, ramo ótico. De tudo que eu vi, era o que mais uhum. me interessou. E aí eu abri uma franquia em maio de 2014, né? E a gente começou a crescer. Uhum. Abrimos 11 lojas em 8 anos. Olha isso. Exato. E aí, para continuar crescendo, tivemos que fechar 3 unidades no mês passado, né? Uhum. Então, Em Foz? Em Foz do Iguaçu? uma em Foz e outras duas fora, uma Em em Foz. Marechal Rondon e a outra em Maringá, Uhum. né?
Ou seja, você já tinha dado um passo maior, porque aqui a gente falou de Santa Terezinha, Medianeira e Toledo, que são Isso, cidades aqui próximas. Você já estava em Marechal e já estava em Maringá. Essas duas você decidiu, optou por fechar, exato, para poder dar um passo maior. exato. E hoje a gente consegue o mesmo faturamento, né? Já estamos alcançando o mesmo faturamento que a gente tinha com as 11 lojas, com 8 lojas. Olha isso, Exato, otimizou. exatamente. Então, hoje nosso projeto de expansão até para 2023 Uhum, é expandir o faturamento e sim, não o número de unidades de negócios, entendi. né? Então, Ó, você tocou num negócio legal, hein? sim, Expandir faturamento. aham. Qual é a principal ideia para isso? O que está surgindo na tua mente para isso? Eu sei que você é um cara que gosta de marketing, né? Vejo aí sua voz é inconfundível quando você faz aí os markets nas rádios e tal, que a gente está no carro aí e ouve. Então, tá você falando, a gente fala, é o Samir aí, né? Não precisa nem terminar de falar e a gente saber que loja que é, né? A gente já sabe que é você. Então, você é um cara que gosta de marketing, mas em matéria de expansão e expansão, principalmente nas divisas, né? Nos lucros, o que vem na tua mente em primeiro lugar para isso? Então, primeiro, para mim, expandir é, é você desenvolver pessoas, né? Opa, gostei. Exato. Então, a gente desenvolve pessoas, desenvolve um bom time Uhum, para conseguir expandir a empresa, falando em número de lojas e em faturamento, uhum, tá? Então, para a gente crescer, a gente tem que crescer internamente. exato, Exato. exato. Então, De assim, dentro para fora. exatamente. Hoje, falando ali, respondendo o que você me perguntou lá atrás, eh, o que que eu busco é me desenvolver para poder desenvolver quem está comigo, né? E assim a gente crescer. Uhum, Então, eu não me movo mais por dinheiro, tá? O que eu preciso para viver, eu tenho, uhum. tá? Eh, e não pretendo, enfim, viver, ter um gasto maior do que eu tenho hoje, né? Para mim, hoje, nesse quesito, eu estou super realizado e bem e satisfeito, sabe? Agora, para a gente crescer, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer para poder puxar esse movimento na empresa de desenvolvimento de equipe, de pessoas, Uhum. e assim a gente ter como resultado disso e como prova, Perfeito. né, fazer com que a empresa cresça. Uhum. Vai ser a prova real de que de fato eu cresci, a empresa cresceu e que todos nela cresceram, sabe? Samir, você falou uma coisa que é interessante. Sempre, sempre, sempre nos Pode Empreender Cast a gente aborda esse assunto porque ele é inerente ao comerciante, àquelas pessoas que empreendem. Mas você falou em desenvolver pessoas. Uma das coisas mais difíceis que eu lido enquanto especialista em comportamentos, e a gente dá treinamentos corporativos em empresas, o que eu mais ouço é a questão de gerenciamento de equipes, gerenciamento de conflitos e tal. Tanto que hoje é chamado de soft skills aquele funcionário que ele é o técnico naquilo que ele faz, mas sobretudo ele é o cara que ele não dá problema em matérias comportamentais na empresa. Comportamento, ele vai trazer resultado. Então assim, o que é essa questão para você quando você falou desenvolver pessoas? O que que é esse desenvolver pessoas para você? Então, primeiro, essa parte de comportamento, né? Uhum, Em como a gente se relacionar, ok? uhum, A gente aprender, então hoje eu mesmo faço mentoria em marketing, igual você falou, você gosta muito do marketing, uhum, né? E tenho que responder a pergunta onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, quais as novidades, uhum. tá? Então, eu faço mentoria, eu faço cursos. Saindo daqui hoje, a gente tem um curso, toda a turma, Oh, que né? legal. É, com o Leandro Magalhães, ele é de Cuiabá, ele é
autoridade mesmo em mídia social, em comércio via mídia social, então Uhum. a gente vai ter uma aula com ele hoje. Então, fazer com que a gente aprenda a como aprender, Uhum. certo? Então, eu acho que esse é um desafio, sabe? Como desenvolver pessoas? É a gente aprendendo. Mas como aprender? Né? Porque aprender, como você disse que é especialista em comportamento, né? A gente tem que saber como aprender. Uhum. Então, eu mesmo tenho um déficit de atenção leve. Então, para mim é mais difícil. Uhum. Então, eu estou aprendendo como aprender, Uhum. sabe? O hábito de leitura, que é comum para muita gente, para mim é algo mais difícil. Então, estou tentando desenvolver isso melhor, sabe? Sim. Então, eu tenho que aprender e melhorar essa parte de aprendizado, tanto minha quanto de toda a empresa, né? Também fazer isso com quem queira fazer, Uhum. né? Então, acho que é metade nossa parte, metade vai do querer, Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. É, então é conhecimento, né? Uhum. É habilidade e é atitude, né? Ah, sem dúvida. Exato. Então, um desses cursos que a gente está fazendo, Uhum. E a equipe tá junto. a equipe está junto. É A gente porque chama de CHA, que é CHA, CHA, hum, conhecimento, habilidade muito e legal. atitude. Sim. Né? Então a gente tenta trabalhar isso. Ah, é perfeito? Não, né? Tem cheio Não, de de maneira defeitos, tá nenhuma. cheio de falhas. Mas enfim, estamos tentando, com uma equipe engajada, né? Com uma equipe que de fato enxergue isso, né? Que veja que, poxa, a empresa realmente quer desenvolver a gente, eu realmente estou disposto a me desenvolver, Uhum. né? Eu tento trazer isso para a cultura da empresa, que não sou eu quem faço, né? Uhum. É todo mundo que está ali presente. Enfim, esse é o nosso desafio, sabe, Queiroga? Eu Ainda tava hoje de manhã, desculpa. tranquilo, hoje de manhã eu tava nas lives que a gente faz, e é a área comportamental. Inclusive, você já entrou em algumas lá, né? Sim, Acho que você tá indo pra academia e você entra lá, né? Hoje exato. eu escutei você falar aquilo lá, né? Quando a gente se É, encontra lá na academia. Mas hoje eu tava dizendo exatamente sobre isso. Eu falei, quem não pode sentar para aprender, não pode se levantar para ensinar. Então as pessoas às vezes querem o pódio, mas não querem a escalada, né? Querem os degraus, querem o pódio, quer a montanha, o pico da montanha, mas não quer a escalada. Quer o pódio, mas não quer os degraus. E isso é complicado na questão de equipe, o imediatismo, né, das coisas. Pô, eu poderia crescer, poderia ter um cargo maior, poderia ter um cargo de supervisor dentro da nossa empresa? Sim, poderia, mas existe um processo e é exatamente isso. A dificuldade, e foi muito salutar você falar que é necessário sentar, eu preciso aprender a aprender. Cara, é muito legal isso. Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a aprender, mas querem ensinar. Né? A gente está cheio de pessoas para isso. Então, essa questão em gestão de equipes, eu acho que é salutar essa questão de aprender. E você, se você tem feito isso, agora, dentro disso, desenvolver pessoas para que você tenha essas questões em comércio, em empreendedorismo, desenvolver pessoas para expandir. Legal. E a gente falou também em renunciar para expandir, né? Você falou de fechar 3 lojas, 2 lojas, né? Isso, isso. 3? É. 3. E isso me chamou a atenção. Uma em Foz, Marechal e Maringá, né? Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes, Samir, a dificuldade do empreendedor, do comerciante, do empresário é pensar isso. É dizer assim, cara, eu não posso fechar. Então, às vezes, ele fica tirando de um lugar para sustentar algo que não tá legal. Uma loja que não tá legal. Ele fica tirando da que tá legal, sacrificando aquela lá. E às vezes o sacrifício mata. No, Às vezes nós sacrificarmos é vida, mas entenda, nesse sentido, o sacrifício vai matar, porque você está tirando de um lugar para colocar no outro. E você disse que você fechou 3 lojas para expandir. Então, às vezes, tem muito de orgulho, tem Ego muito e de vai. vaidade. Isso que eu ia te Ego e falar. Então, vaidade. assim, e aí, como é que você. Porque tem gente que não entendeu isso ainda e tá quebrando, não sabe por quê. Então, isso é dicas importantes para quem tá assistindo a gente. Então, nesse sentido, é deixar ego de lado, é deixar vaidade de lado, é ir pro concreto, é ir pro papel, fazer as contas e se tiver que fechar, fechar mesmo, Samira, é isso? Exatamente. Queiroga, assim, por mais que eu me considere humilde,
e assim, fazendo uma análise, eu acredito que eu nunca perdi a humildade, né? E isso, para mim, não Não é glória é nenhuma, né? automático, Sim. ok. Mas por que que eu tô falando isso? Porque mesmo sendo humilde, né? Eu fazia parte de uma franquia. Uhum, A franquia tem metas de abrir loja, de crescimento, enfim. Então, ô Samir, abre, você é muito bom, você é top, você dá conta de tocar, você. Então você acaba, tá? Deixando, no meu caso, deixando com que seu ego seja inflado, uhum, sem perder a humildade, tá? E você de fato se acha bom, às vezes acima do que você realmente é, uhum. tá? Sem perder ali a Tô humildade, entendendo. você acaba achando, não, minha habilidade está num nível onde ela realmente não estava. Uhum, Então, eu comecei a enxergar isso, né? Então, a gente expandiu muito na pandemia, tá? A gente abriu 4 lojas assim na pandemia, né? Enquanto muita gente fechava. uhum, Eu fui ousado, né? Eu sempre fui muito corajoso, tá? uhum. É, E isso é uma virtude, é, né? é, mas também sempre tive sorte, assim. Eu Uhum. considero que eu tive É, mas a sorte. sorte acompanha os corajosos, É, normalmente. é. Normalmente. E aí, enfim. Então, eu comecei a enxergar que, poxa, eu quero crescer. Onde eu tenho Uhum, que crescer? É aqui, para aumentar nosso resultado, vamos ter que fechar a loja, né? E a gente tem potencial para aumentar o faturamento. Então, diminuímos a despesa, aumentamos o faturamento, uhum, né? A pandemia, assim, eu dei uma tacada ousada na pandemia, que ela não virou como a gente achou, uhum, e aí eu tive que fazer um movimento para resolver isso, né? uhum, Que foi sair da franquia, que foi fechar a loja. E a gente fez uma reestruturação ali financeira, interna, em despesas, enfim, que foi muito positiva e está sendo muito positiva para a gente. E graças a isso a gente sobreviveu. E agora, 2023, a gente está planejando para ser um ano novamente de de crescimento. expansão. Isso, mas acima de expansão do faturamento, Queiroga, eu falo que a gente cresceu muito como profissional e Sim, como pessoas, sim. Até sabe? porque a ocasião te leva a isso, te Exato, obriga a isso. exato. Então, independente assim do faturamento que a gente tem, já teve, do número de lojas, Uhum, desde a primeira até agora, eu uhum. considero que meu trabalho é o mesmo, né? Eu não deixo de fazer o que eu fazia. Então, quando eu tenho oportunidade, hoje cada vez menos, mas eu tô lá panfletando na porta de loja. Muito legal. Exato. Eu estou sentado no balcão, eu estou servindo café para o cliente, porque que moral eu tenho de falar Cobrar, que isso tem que ser feito se não se for. eu não faço, Perfeito, né? De me perfeito. entrosar com o cliente, Uhum, sabe? De fazer isso que eu sei fazer melhor, que é relacionamento, né? Que é exatamente. tratar bem, que é servir. E aí, com isso, eu acho que eu consigo, né, fazer com que as pessoas enxerguem o verdadeiro sentido em um bom atendimento, Uhum, né? Enfim, hoje eu vou estar lá assistindo, vou estar interagindo no treinamento com o pessoal, uhum. né? Porque eu acho que eu fazendo isso, o pessoal começa a enxergar e reforça o verdadeiro sentido de assistir um Perfeito. treinamento, de crescer, de aprender e virar toda essa Cara, roda acho aí que a gente está sensacional. conversando, né? Sensacional. Porque assim, ó, você falou aqui, ó, eu vou anotando. Você vai falando, eu vou tendo os insights, eu vou anotando. Você falou aqui, né, dessa questão de estar junto, de estar no balcão, de estar fazendo. Cara, a palavra, eu escrevi aqui, eu lembrei de uma frase. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Isso aí é Uhum. uma frase que é bem conhecida.
Então a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quer dizer, não adianta nada você estar falando, mas você não faz. Então, quando você faz, você não prova com as suas palavras, você está fazendo. É atitude. Você falou do chá, Exato. né? Ok. Agora, me chamou a atenção uma coisa. Você falou assim, cara, eu sou muito corajoso. Legal. Agora, a coragem implica em ausência de medo? A coragem implica em Em ausência ausência de de medo, medo. você Implica. você vai ter você tem a coragem, legal, mas você tem um medinho, Não, tem que ter o medo. entendeu? É É isso. para isso que muitas vezes eu saltei de paraquedas, Porque porque me ajudou a trabalhar o medo. é mesmo? Porra, mais de 20 Caramba, saltos eu já fiz. é mesmo, não salto Aham. nem cavacatuça, mano. Sim, sempre sozinho, sabe? Uhum, Desde o primeiro. Então, quando eu tenho que saltar ali do avião, é sempre um momento nervoso, sim, mas é como diz o meu instrutor, treinamento intenso, combate fácil, uhum, né? Então, isso aí me ajuda em muita coisa perfeito. na vida profissional a vencer os medos, Uhum, né? Por exemplo, eu já fiz muito negócio errado, Queiroga. Eu aham, já quebrei muito a cara, assim, sim, muito a cara. Mas, cara, faz tira a parte, lição, faz faz parte, parte. exatamente. Exatamente. Se eu não tivesse eh eh, feito isso, eu não teria tanta coisa boa e funcionando hoje como funciona, Sim, né, se eu não tivesse tido essa ousadia, essa coragem perfeito. De ter feito, de ter quebrado a de cara, ter quebrado mas a cara, cara. tirou lição, Uhum. E tirou na lição. maioria das vezes com pessoas. Sim, Só que eu não posso deixar de acreditar em pessoas por por causa conta daquele dessas exemplo. De pessoas, maneira né. nenhuma, não Exato. A podemos. gente tenta fazer de uma forma mais inteligente, mas enfim, eu sei que vou ainda quebrar a cara, Uhum. espero que menos, mas também em contrapartida, vou estar com pessoas muito boas, justamente porque acredito Você em já aprendeu a investir. identificar. Exato, E aprendeu a também. identificar, né. Exato. Agora, você falou, olha só, você falou aqui, ó, cara, isso me chamou atenção. Eu fechei loja, mas eu aumentei o faturamento. E aí, qual foi o segredo para isso? Então, foco, né. Você tira o foco do que não está te dando resultado, ou Perfeito. está te dando um resultado ruim, ou até Uhum, um resultado negativo, uhum, para dar foco no que realmente, te dá um bom resultado, né. uhum. E falando em resultado, é sempre atrelado ao desenvolvimento de pessoas. A equipe que Perfeito. não aceita se desenvolver, que ela é fechada ao aprendizado, que ela quer aquele imediatismo que você citou, não vai, Não. não vai, né. Uhum. Queiroga, eu já tô com 36 anos, mas eu já tenho 22 anos do meu primeiro emprego, É. né. E antes do meu emprego, tipo, eu ficava na loja do meu tio, Uhum. lá em São Paulo, e eu ia porque eu queria, tá. Ele trabalhava tinha loja no Brás, e eu ficava final de semana gritando na porta da loja dele, chamando o cliente, né, enfim, e ele falava, ia me pagar final de semana. Claro, eu ficava torcendo para ele me dar um dinheirinho, ele ia me dar, eu falava: "Não, imagina". Aham. Aí ele me dava, né, ok, ele me dava dinheiro para comer um pastel na esquina, eu ia correndo para casa, comia em casa, ficava com o dinheiro do pastel. Olha isso. Então, eu sempre fiz isso, eh, não pelo dinheiro, Sim. né, por gostar disso. E hoje eu fui aprendendo e identificando melhor esse sentimento, que é de me desenvolver e ser bem-sucedido e melhorar e ser bom nisso, sabe. Uhum. Então, nunca fiz outra coisa que não fosse vender, né, Uhum. que não fosse comércio, comprar e vender. Então é isso que eu sei fazer, isso que eu gosto, isso que eu vou tentar sempre, né. E vai aperfeiçoando cada vez mais, né? Exato. Então, assim, voltando, então a gente foca mais, né, nas equipes que dão certo, Uhum. independente do lugar, tá? Uhum. Independente do lugar, e essas automaticamente dão um retorno melhor, Uhum. tá?
Então, eu tento estar próximo sempre, né? Quantos colaboradores você tem hoje? Hoje são 54 Só em Foz ou ao todo? ao todo, Ao todo. ao As todo outras cidades de fora também. também. Porque a ótica é um modelo de negócio pequeno, né? Uhum, Então, por exemplo, você pega às vezes uma loja aí que tem esse tanto de funcionário, né, uhum, em um espaço só. A sim. gente hoje somos 8 lojas, mas ótica é modelo menor de negócio, né? Uhum. Então, E se você for ver, na verdade você tem aí 5, 6 funcionários para cada loja isso, e uma equipe talvez de administrativo, de isso, RH, alguma coisa exa- assim, né? Alguém cuida do RH, e alguém. a parte de pedidos, Isso. Que porte é de geral daí, né? lentes, Que deve ser geral, né? Vem para um. centralizado. Isso, centraliza ali, ó, loja tal, e ali você vai fazendo o controle de estoque, tudo certinho, né? Exato. Muito legal. Samir, me diz uma coisa. Você tem esse projeto de expansão para 2023, né? Seria para outras cidades que você vai partir com isso também? Com a franquia? A tua loja é uma franquia? Então, hoje, tá? Nossa rede, ela é própria, a Ótica Samir é uma rede nossa, é um nome nosso. Não tenho, assim, intuito de franquear, Uhum, né? É claro que para isso a empresa teria que se desenvolver muito, tá? Então, assim, não tem projeto nem a longo prazo, tá? O nosso projeto é ser melhor no que fazemos, tá? uhum, Então, hoje a gente faz varejo através dos óculos, né? uhum, Pelo ramo óptico, tá? Mas o meu trabalho é o mesmo, igual quando você falou que eu trabalhava, vendia eletrônico no Paraguai, uhum, né? Cara, vender eletrônico, vender óculos é a mesma coisa, tá? É, é o que o Nabil faz com as carnes, uhum, né? Ele faz varejo, né? uhum. Então, a gente trabalha o varejo através do ramo óptico, tá? Sim. Então, a gente teria que melhorar muito isso. A gente está fazendo um trabalho de padronização da rede, tá? Uhum, Para poder crescer. Então, em 2023, a gente não quer abrir loja, a gente quer crescer aumentando o faturamento, uhum, tá? Porque as 8 lojas, a nossa rede hoje, ela tem um potencial de aumento de faturamento em 20%. Então a gente quer crescer 20% em 2023 com as unidades que temos, sim. né? Enquanto isso, nos desenvolvermos em relação a pessoas e processos. Uhum. E com isso, em 2024, Aí sim, sim. abrir mais lojas. Uhum, Crescer via lojas. Então, em 2023, a gente quer crescer, né? uhum. Com a Interno, operação, né? exatamente. Interno, faturamento, pessoas. Isso. E acredito que isso em 2023 esteja acertado e Uhum. aí a gente tenha desenvolvido ao ponto de abrir mais lojas, tá? Então, fora de Foz também, Uhum. eh, e em Foz também cabe mais, né? Cabe mais. Sim, olha aí, tá vendo? Já estudou, já fez esse estudo de campo, tudo certinho. Cabe Sim, mais. cabe Isso mais. aí. É. Bom, galera, vocês estão assistindo, então, Pode Empreender Cast, aqui o Samir, né? Comerciante na área de óticas, né? Óticas Samir, aqui já em 3 municípios vizinhos aqui também, a Foz do Iguaçu. Mas você, de todo o Brasil que está assistindo a gente aí, você está pegando dicas aqui que eu creio preciosas em matéria do que a gente está falando aqui, da dificuldade do dia a dia, em matéria de expansão, em matéria de cuidados com equipe, investimentos em equipe, em marketing. Enfim, você viu que expandir não é assim, né? Vamos expandir, vamos abrir. Não, não, tem todo um planejamento antes. Então, Pode Empreender Cast tem esse objetivo. Você que está assistindo a gente aí, você já está pegando alguns insights legais aí. Ô, Samir, outra coisa que a gente fala muito aqui no Pode Empreender Cast é sobre alguns princípios administrativos, né? Ah, dentre esses, depois no final eu tenho uma pergunta aqui que eu faço sempre rapidinho, você é tipo um pinga-fogo, e você vai me responder aqui. Mas
Dentro de princípios de gestão administrativas, quais são as que você mais poderia nos dizer que é primordial para um comerciante, para o empreendedor, para o empresário? Você já falou de equipe, você já falou de coragem para arriscar, você já falou de pé no chão para renunciar, isso tudo está sendo válido aqui, a gente está pegando como insight aqui, mas o que que você acredita que aí sim, o empresário, ele ali olhando e realmente planilhando aqueles investimentos que ele já faz, o que ele já tem. Cara, quais são os principais, assim, que você acredita que um empreendedor, um empresário, um comerciante precisa para ele poder sair, às vezes, do zero? Porque tem gente que está assistindo aqui o Pode Empreender Cast com vontade de abrir um comércio, de empreender. E tá pegando dicas aqui. O que que você acrescentaria nesse começo para alguém que está no começo, assim como você teve o começo e está onde está? Foco, Primeira coisa, foco. foco. Não vou dizer que é Se o livrar das primeiro, mas distrações. falando em Sim. 3, né, os 3 importantes da Uhum, mesma forma: foco, coragem e humildade, uhum. né. Olha que legal. Exato. Por exemplo, eu estou aprendendo bastante coisa, né, Uhum, muita coisa interessante, então eu tenho que ter foco, uhum, certo? Foco nas prioridades, então tenho que ter foco. Porque a gente recebe muita coisa. Olha, Samir, seria legal você fazer isso, uhum, seria legal você fazer isso, seria legal você fazer isso. Então, eu tenho que identificar, né? E aí ter a humildade, né? De identificar quais as prioridades atuais, onde de fato a gente tem que trabalhar, ok? uhum, Focar nelas, sabe? Então, foco é muito importante, e uhum, é onde eu tenho a minha dificuldade também, que eu comentei no início, né, uhum, de focar, mas estou trabalhando bem isso. Então, foco, coragem, né? eh, eu acho que todos os nomes aí que já vieram aqui no Pode Empreender, né, e vão vir, uhum, foram corajosos, são corajosos, uhum. né? Pelo menos quem já passou aqui que Em eu em conheço algum momento teve que. é corajoso, É isso aí. é bem Teve que corajoso. ousar, né? Os que eu conheço que vieram aqui, todos grandes nomes assim, foram e são corajosos, né? Eh, e a humildade de reconhecer onde você tem que desenvolver, Uhum, tá? Isso muita gente não tem, Queiroga, tá? Muita gente não trabalha ego, verdade. muita gente não trabalha isso. Uhum. E aí eu vejo muita gente se perder. E o ego quebra, né? Ego quebra, O ego vai quebrar as pessoas. vai. Olha, gente, dica de ouro aí, ó. Ego, né? Ego quebra as pessoas. E às vezes a gente precisa renunciar ao ego, né? Exato. Então, assim, a humildade para enxergar E a isso, humildade para renunciar ao ego. humildade para renunciar, humildade para saber o que tem que aprender e humildade para aprender, né? Agora mesmo, eu vim aqui, eu tô com o Felipe, com a Noiriele, Uhum. né? A gente trabalha junto ali na empresa, eles estão focados ali no marketing comigo. Legal. Fizemos uma campanha agora que não tem dado retorno e já mudei a campanha hoje mesmo, né? Tive um feedback de uma gerente, consultei os demais. Não funcionou a campanha, não, vamos mudar. Entendi. Humildade. Não Isso. deu, vamos para outra. Ô, Samir, você sabe que você falou uma coisa interessante. Hoje eu sou comerciante ou empresário, né, no ramo imobiliário, né? Há 2 anos atrás, nós abrimos uma imobiliária. E eu estava conversando hoje com a minha esposa na hora do almoço exatamente sobre isso. Nós fizemos uma certa campanha de marketing. Mesma coisa eu falei com ela agora na hora do almoço. Falei, não deu certo, não fique protelando. Fecha a porta logo disso aí, desse tipo de marketing. A gente pagou por isso. Fecha a porta, vamos para outra, né? Aí você falou uma coisa no início, a gente perde com isso, né? A gente perde, a gente investe errado. Não que investe errado, a gente aprende, como você falou, mas de certa forma foi uma perda ali nesse processo, nessa caminhada que a gente vai construindo o nosso empreendedorismo. E aí que tá. O fato das pessoas não quererem arriscar, que aí vem a coragem, tem o medo. Tem o medinho? Tem. Mas o medo ele tem duas coisas. Ou ele vai te paralisar, né? Ou ele vai te fazer ousar. Porque não tem como, não tem meio termo.
exato. Ou vai ou racha, né? Não, eu tinha amigo, Queiroga, que quando eu fui abrir ótica, amigo que me fala hoje, ô Samir, cara, eu pensei, que o Samir vai mexer com ótica, né? Uhum, E assim, por gostar de mim, não é inveja, uhum, por gostar de mim, cara, ele vai pôr a grana dele nisso, uhum, né? Então, se eu não tivesse ousado, se eu não tivesse tido coragem, né, eu não teria feito, né? uhum. Se eu não tivesse, por exemplo, investido em operações que não viraram, né? Talvez é isso com que vá fazer, essas operações que não viraram, vá fazer com que eu abra de uma maneira melhor e cresça de uma forma certa depois. Exatamente, Aí vai a exatamente. lição, aí volta para a humildade, que é um Isso dos aí. 3 pontos, né? Então, falando em 3 pontos, eu acho que tudo que a gente tratar aqui volta para um desses 3 pontos, né? Sempre. Pelo menos eu, Samir, que é Sim. foco, coragem e humildade, Uhum. né? Tem que ser humilde, você tem que saber que você não é nada sozinho, tem que saber que eu Exatamente. estou aqui conversando com você, Queiroga, tem as lojas abertas e tem uma equipe trabalhando e fazendo o negócio funcionar. Eu Uhum. estou aqui conversando com você, o Felipe e a Noiriele estão pensando em gerar conteúdo, Exato. né, para mostrar a gente. Então, a gente não é nada sozinho. Isso aí volta para a humildade, né? Uhum. E aí eu tenho que fazer todo mundo tentar, né, fazer minha parte com que todo mundo esteja aberto ao conhecimento, Uhum. entenda a importância do conhecimento e de praticar isso que a gente aprende depois. Enfim, vamos aprendendo, né? Eh, eu acho que até hoje aqui, até essa nossa conversa, mais de 8 anos de empresa, 8 anos e meio, né, até mais, quase 9 anos. Nunca tive um processo trabalhista, Olha que legal. bacana. Então, Muito. eu acho que isso é resultado de humildade, de sinceridade, de Uhum. transparência, tá? Respeito muito Respeito. quem trabalha comigo. Então, isso tudo está na humildade, né? Sem dúvida. Tento respeitar muito, muito mesmo, sabe? Eh, eu tenho quem tem mais me acompanhado esse último ano, tá? É a Elaine, a gerente da loja de Medianeira. Uhum. E, assim, o meu respeito por ela é tão grande que próprio marido dela, assim, tá com a gente às vezes, sabe? Incentiva ela, não, vai lá para Foz, vai. Então não existe tamanho respeito que eu tenho por eles, Legal. né? Nossa primeira funcionária ali, a Sheila e a Tati, elas estão com a gente até hoje, Uhum. sabe? E eu sinto que eu tenho um respeito muito grande dentro da família dela. Então isso a gente conquista, Conquista. sabe? Ontem eu estava sentado num bar com um amigo meu Uhum. que ficou 2 anos com um comércio e fechou. Uhum. 17 trabalhistas ele teve. Meu Não Deus. estou falando que ele está certo ou Claro, errado, não estou claro. entrando nesse mérito aí, né? Mas assim, Mas também. alguma coisa especial tem que ter para não ter esses processos em Exato, tantos anos de exato. empresa como você teve. Então eu volto para a humildade, É isso aí. né? Humildade, ego, é, não ter aquele negócio de não aceito isso. Às vezes você tem que engolir um sapo. Uhum. Cara, engole e toca pra frente, foca no que te dá retorno, Perfeito, não cara. foca em prejudicar, não foca em, perdi pra tal pessoa. Cara, você não Uhum. perdeu nada pra ninguém, você ganhou com você mesmo, Isso aí. né? Com isso, enfim. Acho que é isso, Eu Queiroga. acho que é, eu acho que é essa questão que você falou da equipe, né? É uma das coisas, como eu te falei, que eu encontro mais dificuldades, porque eu tenho a minha empresa, não encontro dificuldades com relação à minha empresa, que isso é do dia a dia de todos. Mas eu encontro essas dificuldades nas empresas que nos chamam para poder trabalhar com eles, né? No treinamento, enfim. Mas assim, o que eu mais vejo, Samir, de dificuldade nessa gestão de pessoas, você falou sobre a questão das pessoas quererem, desejarem aprender a aprender. Como é que você lidar com essas pessoas
E você deve ter tido isso na equipe, pessoas que você teve dificuldade. Elas acabam saindo. Ah, tá. Elas Isso acabam que eu ia te perguntar. saindo Porque. automaticamente, porque tem a pessoa que é resistente a Uhum, aprender, tá? uhum, Automaticamente ela não vai aprender uhum, e, como consequência, não vai ter resultado. Sem resultado, pelo menos na nossa empresa, a remuneração é baixa, uhum. ela acaba saindo, porque para ela não compensa, né? Entendi. Assim como quem tem bons resultados, né, tem uma remuneração melhor e acaba crescendo na Uhum, empresa, tá? Então, quem enxerga isso, quem entra no jogo, ganha. uhum. Quem não entra no jogo, não fica. Legal. Automaticamente, Entendi. a cultura da empresa, ela. Ela mesmo vai se expelindo, ela mesmo vai Isso, saindo, ela mesmo vai exato. percebendo que, aquilo não dá pra mim não. Até porque ela não tem o resultado. Se tiver o resultado, fica, Isso, né? Se isso. tiver o resultado, fica. Na realidade, hoje de manhã, eu fui fazer uma caminhada hoje, não fui na academia hoje de manhã, mas eu fui fazer uma caminhada. Cara, eu encontrei um amigo que há muitos anos ele trabalhou no hotel, e aqui um hotel conhecido aqui em Foz do Iguaçu, que é o antigo Hotel Tropical, Hotel das Cataratas, o famoso, lá dentro do Parque Nacional. Encontrei ele trabalhou no bar, um baita de um profissional, barman. Ele estava de bicicleta e eu estava caminhando, a gente se encontrou. Mas há muitos anos, nós trabalhamos em 94 juntos, nós estamos falando de quase 30 anos, não é isso? Quase 30 anos. Então, 29 anos atrás. E a gente ainda é amigo. Se vê, enfim. E ele, hoje, paramos, conversamos. Eu falei, você já aposentou? Ele disse, aposentei. Mas continuo no hotel. Ele falou, Queiroga, a gente não encontra profissionais. Ele falou, cara, hoje em dia a gente encontra essas pessoas que se não quer, ó, jogo do Brasil mesmo. Ele falou, cara, tinha gente faltando no hotel por causa do jogo do Brasil. E o hotel não poderia parar, né? E não pode. E aí tinha gente faltando. Ele falou, cara, a gente não encontra. Então eu vi a dificuldade de um cara. Ele chegou até a brincar, falou assim: eu acho que eu vou fazer mais um filho para ensinar ele a trabalhar em hotel. Ele falou, porque, cara, a gente não acha o profissional para trabalhar. A área dele é barman. Então você veja como é uma dificuldade, e ainda mais hoje em dia. Por quê? Porque essa velocidade da informação, Samir, isso pega muito. É celular, a gente vê. As pessoas hoje estão adictas dos celulares. Isso é difícil. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você trata isso na sua rede de lojas? Essa questão de celular. A galera fica com o celular na mão, mexe, não pode, guarda. Como é que é isso? Então, o ideal, Ou eles trabalham, eles têm que trabalhar com o celular deles? exato. Então, assim, ó, o ideal vai usar o celular, usa fora do salão de vendas, tá? Por quê? Quem te procura por uma mídia social, tá? Ele está entrando na sua empresa, tá? Uhum, Via físico ou via digital. uhum, Entrou na via digital, por exemplo, por Instagram, WhatsApp, ele não pode ficar esperando, assim como o cliente no ponto uhum. físico não pode ficar esperando para ser Perfeito. atendido. Mesma coisa lá no digital. Exato. Então, precisa usar o celular? Usa não no salão de vendas, usa em outro espaço da empresa. Uhum. Por quê? O cliente que entrar, tá? E você está atendendo via celular, o Entendi. cliente pode enxergar isso como um desinteresse seu em atendê-lo, Perfeito. tá? Cuidado. Então, o ideal é não usar no salão de venda, Uhum. ok? Ou se for usar no salão de vendas, que tenha alguém na porta ou atento à porta para atender, porque o que não pode acontecer é o cliente dentro de loja, né, no, Uhum. no salão de vendas ali, e alguém, mesmo que seja trabalhando, né, usando o Claro, celular, claro. tá? Então, demonstra desinteresse, Entendi. né? E tem também quem fica lá mosqueando no Instagram mesmo, Uhum. na loja, que não pode, mas acontece, né? Acontece, sim. E outra, ali você percebe, né? Porque às vezes vai vindo o resultado de cada um. Então, algum motivo ou tá mosqueando no Instagram, ou não tá fazendo as coisas da maneira correta, né? Exato. Esse é um grande problema hoje que a gente tem em relação à questão de equipes. Eu Isso, falo meu caso, sim, sim, Queiroga. sim. Eu, por exemplo, hoje, segunda de manhã, apago meu Instagram
e volto, assim, muitas semanas eu faço isso. Instalo ele sexta à noite ou sábado no meu celular. Porque eu não comentei há pouco que eu tenho um problema de foco, Uhum. né? Eu tenho que trabalhar para conseguir dar foco. Olha isso. E o Instagram, o Instagram tira muito minha atenção, Sim. muito minha atenção, Uhum. porque eu sou muito do relacionamento. Uhum. E é uma excelente ferramenta para relacionamento, Perfeito. né? E eu acabo usando muito, Uhum. porque eu gosto de me relacionar, Uhum. né? Você vê lá, por exemplo, a gente, né, para os ouvintes aqui do podcast, Uhum. a gente faz academia Uhum. quase que no mesmo horário, né? No nosso horário eu conheço quase a academia inteira. Sim. Então, assim, é Relacionamento. relacionamento. Exato. O Instagram é uma rede de relacionamento Uhum. e eu acabo usando muito, né? Uhum. Então, o que que eu faço? Excluo. Eu não Olha só. consigo me monitorar, né? Ah, vou usar meia hora por dia. Não, eu não consigo. Eu Mas, excluo. Samir, isso é disciplina. Disciplina, Isso é exato. disciplina, Exato. porque assim, às vezes eu tô no escritório, tem um escritório aqui no centro, onde nós temos a imobiliária, às vezes eu trabalho no escritório em casa, a esposa vem, cuida da imobiliária, faz o que tem que fazer, eu tenho outras coisas que eu faço e eu preciso estar no meu escritório. Cara, mesma coisa, eu estou ali e o meu celular está aqui. Cara, se eu não tiver a disciplina de não olhar para aquele celular, brother, vai me tirar o foco. Você está perfeito, porque uma pessoa, como você falou, eu já tenho um pouco desse déficit, né, de atenção. Cara, a pessoa normal, que vamos dizer que não teria esse problema de déficit de atenção, como você falou que tem, a pessoa normal, se ela pegou o celular, um pouco, ela foi mexer ali no Instagram, ela volta, isso é cientificamente comprovado. Você demora 10 minutos para fluir naquilo que você estava fluindo. 10 minutos para fluir naquilo que você estava fluindo se você tirar a tua atenção para você mexer num celular. Exato. Isso pessoas tidas que não têm déficit de atenção. Então Uhum. você imagina a complicação que isso tem. E eu vejo que muitas vezes isso aconteceu. Cara, eu tô ali mexi no Instagram, tive que mexer no Instagram, legal. Me concentrei no que eu falei, daqui a pouco chega a mensagem, tanto é que a gente começou aqui, eu falei para você, cara, eu vou desligar, né? Porque as mensagens estão chegando aqui, isso tira qualquer plim de mensagem que chega, não adianta, você desvia sua atenção para quem será. Então só isso te tira o foco. Então esse fato de desligar, de excluir temporariamente, cara, você está corretíssimo. É desse jeito. Uma pessoa que não tem, talvez essa mini deficiência, como você falou que você tem essa dificuldade, uma pessoa normal já precisa fazer isso. Então, cara, não é nada de anormal. A gente precisa fazer isso. Então, fica aí até uma dica, né? Para quem é empreendedor, para quem é Exclui o comerciante. Instagram. Ou exclui o Instagram, mas eu dependo disso, eu trabalho com isso. Então, tá, então foca nisso, né? É, Foca nisso. Agora, se você faz outra coisa, você depende de planilha, números e concentração, tira aquilo dali, organiza seus funcionários, seus colaboradores, senão a coisa não vai realmente. Agora, você veja só, falta 10 minutos para a gente, você ver como voa, né? boa. Em uma hora aqui de programa. Bom, Samir, antes da gente fazer aí, ir para nossa finaleira aqui, eu sempre tenho uma pergunta que eu faço aqui e você falou que você tem a dificuldade de ler. Mas pelo menos você deve ter tido, visto, ouvido, ou lido até mesmo alguns livros. E se não leu, como você disse que você não é muito do estudo, né? Não é muito do estudo, tem dificuldade ainda para concentração de leitura. Mas talvez você tenha ouvido falar. Qual o livro que você talvez, por conhecer, por falarem ou por você ter experiência, que você indicaria? Eu gosto sempre disso porque leitura transformou minha vida. Uhum. Leitura transformou minha vida. Hoje eu tenho minha biblioteca particular em casa. Tem mais de 400 livros meus na minha biblioteca e não empresto. Chega gente lá, pô, Queiroga, esse livro aqui, cara, sensacional. Presta para mim ler esse final de semana? Não. Eu prefiro comprar e te dar de presente, mas não vou emprestar. Livro não se empresta, né? Mas qual o livro que você acredita que vem na sua mente, assim, para você poder indicar? A Loja que Vende. Tem esse livro, é? A Tem. Loja que Vende. Do meu mentor, né? Olha isso. Diogeno, exato. A Loja que Vende. Isso. Caramba, olha aí, você que trabalha com vendas, você que trabalha nessa área, né? A loja
que vende. E desse eu tenho 2, vou te presentear com um, então. Aí, gostei. Vou ler porque para mim muito me interessa. E principalmente porque a gente, aqui no próprio estúdio do Pode Empreender Cast, nós vamos daqui uns dias gravar um curso sobre vendas. E quem sabe eu já pego algumas coisas daqui, uns insights do livro e coloco aí no nosso curso para falar para essa galera aí, né? Legal. Dino, eu acompanho ele Dino há o nome? anos. Dino Gueno. Gueno. Isso, ele foi diretor de Gueno. marketing do Ricardo Eletro, né? Olha só, Isso. que Antes top. da Citilar, que é uma rede de eletro ali do Mato Grosso, ali, de Uhum, Cuiabá e no estado todo. uhum. E depois na Ricardo Eletro. Enfim, é um excelente profissional, né? Que joia, cara. Não, muito Que bom saber. tem me Deve ter as ajudado redes sociais bastante. também, Tem, Samir. tem. Ele. Vou compartilhar com você aí. Tem. Isso, legal. Deve ser o quê? Dino Gueno, Dino será? Gueno, é. É, deve ser então. Gueno Então, é G-H-E-N-O. é G-H-E-N-O, Isso. né? É o Gueno ali, mas é com Talvez tenha Hzinho. até um U depois do H, viu? G-H-U-E-N-O. É. É? Aham. U-E-N-O. É como eu não tenho Instagram, eu não consigo confirmar agora, né? Não, entendi. Mas Mas eu fica aí, galera. compartilho. Fica essa dica. Certamente você pesquisando lá, você vai encontrar. @ Dino Gueno. Você tem rede social, Samir? Tenho. Tenho da empresa, que é Opa, manda ver. óticas.samir, óticas no plural, né? Com Aham. S, óticas.samir, Uhum. no Isso é Instagram? Instagram. E Instagram. o nosso Face é o Óticas Samir mesmo. Aham. É, E o meu pessoal é o que é Samir Soueide, né? Com 2 Uhum. Ds no final, mas ali eu deixo ele bem fechadinho, né? Uhum. É, Que é bem minha vida pessoal, aí eu Uhum. deixo ele mais Sim, fechadinho, né? sim. Mas O da da empresa aí, ótica, o da óticas é óticas ponto Samir. Samir. Pronto, ó. Isso. Óticas, arroba, né? Óticas ponto Samir. Pronto. Aí você quer conhecer o trabalho, quer conhecer a ótica, quer ver, você de todo o Brasil que está assistindo a gente aí pelo Pode Empreender Cast, no nosso canal, você pode então ir lá e pesquisar então, óticas.samir. Tá aqui o cara, você vai conhecer lá direitinho do que nós estamos falando, do que se trata desse sonho que começou lá atrás e hoje é uma realidade. Você vai conhecer a loja de perto pelo Instagram, tá bom? Inclusive ver lá repostado esse programa que vai estar lá certamente, que o Samir vai colocar lá, né? Com certeza vai engrandecer muito nossa rede social aí, viu? Aí, ó. Essa participação. De verdade, fiquei muito feliz e honrado em estar aqui Nós que conversando agradecemos, com Samir. você, sentado aqui nessa mesa, sabe? Poder compartilhar um pouco, Sim. sabe? E, enfim, se alguém quiser procurar, falar Legal. comigo, só mandar Falar. mensagem ali no nosso E Instagram outra mesmo. coisa, é muito provável que alguém do ramo de óticas está nos assistindo. E às vezes trocar, compartilhar conhecimento, feedback, ter um feedback de alguma coisa. Tá aí o Samir para você bater um papo também, Adoro. né? Tenho É muito muito legal. amigo. Gostaria de ter mais em Foz, né? Às vezes aqui o pessoal não sei, tem algum receio, mas eu tenho muitos amigos, a maioria dos lojistas aqui do ramo são amigos, Sim, né? Fora daqui eu tenho muitos amigos do ramo e soma muito, a gente olha que legal. compartilha Sabe por bastante. quê, gente? Porque ó, essa conexão, ela é salutar em matéria de relacionamento. Relacionamento é a maior riqueza do século XXI, segundo Peter Drucker, que é o guru da economia do século XXI, ele diz, relacionamento é a maior riqueza do século XXI. Então aproveita esse programa, aproveita aí o Pode Empreender Cast, o endereço do Instagram, que nós já falamos da Óticas aqui para você, e se conecta com o Samir. Fala para ele, cara, dificuldade, eu tava pensando em fazer isso, como é que você fez? Enfim, cara, é sobre isso que nós estamos falando. O objetivo, o propósito do Pode Empreender Cast é esse, é levar para você essa informação que te ajude a você expandir através de cases, né, que nós trouxemos aqui para você estar acompanhando. Quero aproveitar também, já deixar aqui, Samir, as minhas redes sociais, porque a gente, de certa forma, está empreendendo em vidas quando a gente fala de comportamento, que é @Luiz Queiroga Oficial, tá bom? Você pode colocar lá @Luiz Queiroga Oficial e também seguir a gente
por lá pelo Instagram e dicas comportamentais, principalmente para sua equipe e vendas também, que é o mais importante. Samir, eu quero te fazer aqui uma pergunta que é o pinga-fogo aqui que a gente você já falou, eu sei que você já falou em foco, você já falou em coragem e você já falou em humildade. Agora deixa esses três de lado e deixa fluir aí. Três questões, três características que você acha fundamental na vida de um comerciante, de um empreendedor, de um empresário, para que ele possa alçar voos maiores aí. Soca a porva aí. Três. Diferentes, certo? Diferente, não quero a mesma não, não vale repetir, tipo aluninho de sala de aula, não vale repetir. Ah, eu falo que tem que ter sorte também. Sim, sorte acompanha a coragem, Tem né? que ter sorte. Isso aí, ó, tá vendo? É, Bateu, bateu. aham. Disciplina Opa, disciplina, gostei, é um tema que eu amo falar, disciplina. Ok, uma cara, pitada de sorte, e ser correto. ser correto. Ser correto, eu acho que não mentir, sabe? Porque se eu minto, assim, para alguém, isso cai, isso perde confiança com os demais, Uhum. né? Cara, você Enfim, falou uma coisa honestidade é muito. que me veio agora. Ó, o que que acontece? Nós temos uma questão que muita gente fala que não se pode abrir o jogo para as pessoas, principalmente para colaboradores, fique quieto e tal. Eu te pergunto, eu particularmente, eu te pergunto, eu tenho a minha maneira, né? Mas eu te pergunto, você compartilha os sonhos, o crescimento e os objetivos da empresa com seus colaboradores? Total, Eu também. total. Eu também. Não concordo com esse negócio de falar que não, não deve falar, colaborador lá, empresário aqui, brother. Não acredito nisso. É, Não acredito. Eu compartilho também, eu falo aonde nós queremos chegar. Porque eles se sentem parte disso, né? infelizmente tem muito, né? Muito, É. muito. E assim, o que eu falei lá no início, tem gente que não sabe aproveitar esse compartilhamento seu. Exatamente. Mas não é por conta desses Uhum, que eu não deva compartilhar, uhum, né? uhum. Então, enfim, total razão aí, eu compartilho, Muito legal, eu também. né? Eu falo mesmo, Eu né? também. Às vezes falo até demais, mas melhor falar mais do que a Também menos. Melhor concordo ser com isso. mais Eu claro, acho que né? às Do vezes eu que. também falo bastante. Por exemplo, É, eu tenho uma imobiliária. E agora, a gente já está caminhando para o final. Tem uma imobiliária. Eu estou abrindo um Corban. Corban é um correspondente bancário. Eu estou abrindo junto com a imobiliária para crédito consignado, empréstimo de FGTS, cartão SUS, enfim, consignado de funcionários públicos estaduais, federais, municipais, tudo que for consignado, ok? Nós estamos abrindo. Por quê, Samir? Porque eu creio que dentro da imobiliária, se um cliente vai lá e diz, poxa, faltaria 20 mil para mim comprar. O senhor tem FGTS? O senhor trabalha onde? Se posso fazer o crédito consignado, o meu cliente não sai dali. Eu otimizo e ofereço serviços para ele ali. Um é que ele não quer ir no banco. Então eu já ofereço tudo para ele. Estou abrindo agora. Cara, eu abri isso para os meus corretores de imóveis e disse: você, além de estar com os contatos com o corretor de imóvel, com os seus clientes de imóvel, você também vai poder atuar como um correspondente bancário, um agente, um consultor financeiro, onde você vai fazer todos os contatos fora, extra, e você vai poder, daqui a pouco, não tem um cliente, você consegue tirar aqui a tua renda do correspondente vendendo isso. Cara, eles ficaram cheios de expectativa, esperando isso acontecer. Eu acho que isso é muito top para que a gente possa. É uma coisa que a gente pegou aqui o gancho no final, mas que valeu a pena. A gente compartilhar com eles, entendendo, fazendo entender aonde a empresa quer chegar. Cara, topzera mesmo, show de bola, mano, obrigado. show de bola mesmo. Eu Cara, que quer deixar tuas agradeço. considerações finais aí? Essa câmera aí, pode falar pra galera aí, ó. Então, vou querer agradecer, né? Legal. Realmente, de coração, o espaço tá aqui, porque a gente vai conversando e lembrando de muita Exato. coisa que tá ali na gaveta, né? Tá incubado, então a gente acaba lembrando Legal. e, e colocando para fora, enfim, aprendendo. Sim. Eh, Então, muito obrigado aí pela Legal, Samir. oportunidade, né? Aproveitar e agradecer à equipe, porque é graças a ela e ao trabalho deles Legal. que você, por exemplo, vê a gente como você vê hoje, graças a esse trabalho da equipe, né? Não, Sim.
não só ao meu trabalho, ao trabalho de todos nós. Então, agradecer a equipe por poder hoje estar aqui falando de um projeto, né, que foi um sucesso, que Legal. aconteceu, graças a todos nós, né? Então, obrigado a eles por estar aqui, podendo hoje falar desse case de sucesso aí que é as Óticas Samir, né? Então, Top, e terminou bem pra obrigado, caramba, né, hein? para todo mundo aí que tirou um tempo para Legal. Essa galera aí, escutar a gente. com certeza. Exatamente. E quando convidado, retornarei, viu? Com Eita, certeza. com certeza vai ser de Se novo. quiser abordar Pode ter. outros assuntos, por exemplo, a questão ali das vendas, se eu puder Legal. Colaborar com isso. acrescentar em algo, né? Sim. Eu vendo muito no instinto, no amadorismo, não fora muito da parte técnica, que é Uhum. onde eu estou tentando aprimorar, mas se eu puder ajudar, estarei aqui Vai novamente. ajudar certamente. E você ficou então com a gente aí esse tempo todo? Muito obrigado. Esperamos ter contribuído com você aí alguns insights que possam ter surgido, algumas coisas que vocês pegaram e captaram aqui. Olha só. Gente, esse foi o episódio 6, do nosso Pode Empreender Cast. Eu sou, então, Luiz Queiroga, né, o âncora aqui desse projeto do Pode Empreender Cast. Eu espero que você venha no próximo episódio, o episódio 7, que vai ser tão bom quanto esse, tá bom? Galera, muito obrigado pela sua presença aí e pode empreender, tá bom? Pode Empreender Cast fica por aqui. Valeu e até a próxima.